Olá, eu aqui de novo, e se você está aqui também é porque você já assistiu o vídeo anterior onde nós fizemos essa massa integral para preparar um talharim. E agora com a massa pronta a gente vai fazer o talharim. Uma coisa muito importante de fazer massa e que eu gosto muito de usar para finalizar a massa é farinha de fubá fina. Para que serve essa farinha de fubá fina? Tem gente que passa farinha branca mesmo na massa antes de cortar. Você vai passar a farinha para enrolar a massa, no caso quem cortar a mão, cortar com uma faca, né? Ou para passar no cilindro e cortar para não grudar. O que acontece se você passar farinha branca? A farinha branca, se você for passar e na hora de ferver a massa, vai ficar uma liga na água e a massa vai ficar meio que melecada. A expressão é essa mesmo que eu uso. Eu acho que ela fica muito melecada porque fica aquela farinha branca ao redor que vai formando tipo uma cola. Então, eu sempre uso farinha de fubá, porque a farinha de fubá, na hora que você colocar na água, ela vai descer para o fundo e na hora de cortar, ela também ajuda a dar uma textura mais sequinha para você cortar essa massa. Então eu venho aqui com esse fubá e vou passar em toda a massa dos dois lados. Então eu passo de um lado, você pode ser bem generoso ou generosa, você passa numa quantidade bem bacana porque ela não gruda na massa essa farinha. Ela é legal por causa disso. E aí eu passo aqui, você vem, passa a mão, deixa bem parelhinha. E aí agora eu vou virar a massa e vou passar do outro lado também. Que isso vai deixar a massa mais sequinha e vai facilitar na hora de cortar. E aí passa a mão de novo e agora a gente vai cortar. Se você, no caso, fosse cortar essa massa à mão com uma faca, você pegaria uma madeirinha e viria aqui, ó. Poderia enrolar de boa essa massa aqui, enrolaria ela até o final. E aí você colocaria ela em cima de uma madeirinha. E aí você viria aqui com uma faca e cortaria na espessura que você quisesse. E aí você cortando ela enrolada assim, a massa ficaria bem comprida. E como eu não vou cortar na faca, então eu vou abrir ela aqui de novo e vamos para o cilindro, que a gente vai cortar isso aqui no cilindro. Com a massa já preparada com bastante farinha de milho, agora a gente vai vir aqui e eu vou encaixar essa segunda peça aqui, que é para fazer o talharim, que ela é só encaixada, ela só tem dois ganchinhos aqui. Eu venho aqui, encaixo ela e aí eu troco essa manivela aqui de lugar, é só tirar, é super fácil, e coloco ela aqui pra gente fazer o nosso talharim. E aí eu pego a massa aqui e a gente vai passar ela da mesma forma que passou antes para abrir ela. Vem aqui, encaixa ela bem, a massa vai saindo, ela vai passando e ela tá bem soltinha, já vou mostrar para vocês. E ela já sai bem no formato bem legal. Você nunca mais vai querer comprar massa pronta depois que você começar a fazer. Olha só, ela fica linda. E aí, o que você pode fazer? Eu gosto de colocar ela assim um pouco aberta aqui primeiro e depois eu mostro para vocês como que a gente enrola ela. Porque aí, enquanto isso, ela dá mais uma secada aqui. Então, eu venho aqui, deixo ela assim aqui no sentido longitudinal e vou abrir a outra massa aqui. E lá está saindo outro talharim. E aí você vai puxando para dar espaço para essa massa sair. E com a massa já em ponto de talharim, agora eu vou mostrar para vocês como que eu enrolo ela para congelar ou até mesmo para preparar ela na hora. Quando eu faço massa assim, normalmente eu não preparo só uma medida para 2 pessoas. Eu já pego e preparo 4, 5, 6 ovos, já faço a mais, porque aí eu vou mostrar para vocês que eu enrolo aqui e eu já congelo. E depois eu coloco dentro de saquinhos, que é aqueles saquinhos que nos outros vídeos eu mostrei para vocês congelando fruta.
Quando a massa estiver congelada, eu já coloco elas ali dentro, porque a massa, como ela tem todo esse processo de você preparar, de você abrir, de você cortar, então você fazer uma massa de 2 ovos ou fazer uma massa de 4, 5 ovos, o tempo é praticamente o mesmo, então vale a pena você já fazer a mais para você congelar. A maquininha também. Ah, Rose, mas essas maquininhas são muito caras. Essa minha maquininha não é uma maquininha daquelas top de linha, mas eu já tenho ela faz uns 10 anos, funciona super bem. Ela é uma das mais baratas, é 199, 200 reais, mas é só você colocar lá no Google, lá no Mercado Livre, que você vai encontrar várias, e aí você verifica se você quer comprar uma cara daquelas marcas super conhecidas ou se você quer comprar uma mais simplesinha. Aqui em casa a gente prioriza se ela vai atender às necessidades daquilo que a gente quer. Essa já nos atende há 10 anos. Como que eu enrolo a massa? Eu pego aquela massa da maneira com que eu cortei e já deixei ela aqui, ó, prontinha assim. Tiro o excesso um pouco da farinha e aí eu enrolo ela na própria mão aqui, ó. Eu enrolo ela aqui, deixo essa partezinha aqui dobrada para baixo e venho aqui, ó, enrolo o restante, que ela vai ficar com algumas pontas sobrando porque ela não é exatamente do meu tamanho, do tamanho da minha mão. E aí eu dou uma ajeitada nela aqui e coloco ela aqui nessa travessinha com muito cuidado para ficar naquele formato da massa que você compra no mercado. E aí eu vou fazendo isso com todas elas. Às vezes nas primeiras você se enrosca um pouco, mas depois você já pega o jeito e vai enrolando normal, porque é super simplesinha, só você colocar ela aqui no formato da sua mão. E aí você, quando for colocar aqui, você já deixa ela arrumadinha assim. Então vocês viram que é super fácil, é super prático de enrolar. Se eu quisesse agora, eu já poderia fazer essa massa direto. Como é que eu preparo ela? Você colocaria água a ferver com sal, igual você faz com outra massa. Essa massa aqui, quando você coloca ela para ferver, levantou a fervura, colocou a água ficou quente, você coloca ela. A hora que levantar a fervura, você deixa no máximo 1 minuto e a massa está cozida. Ou, o que eu vou fazer hoje, eu vou levar ao freezer. Eu vou levar ela ao freezer assim mesmo, porque eu não quero que ela amasse nem nada, então vou levar ela por umas 2 horas ao freezer e depois eu vou colocar ela nesses saquinhos com bastante cuidado. E aí o saquinho sempre tem que ficar num lugar onde você não vai colocar nada em cima dele. E aí quando você quiser uma massa fresca, você já tem na sua casa o seu talharim fresco que você mesmo fez, muito mais saudável até do que aquele que você compra no mercado, que não deixa de ser prático, não quer dizer que você não vá mais consumir aquela massa, porque tem dias e tem horas que a gente não tem a nossa massa caseira em casa e que a gente também precisa de praticidade. Então, para esses dias, você usa a massa do mercado. Para os dias que você tiver a sua massa caseira em casa, você vai usar a sua massa caseira e você não vai mais querer a massa industrializada do mercado.